O Senhor é quem nos dá a dádiva da vida, o privilégio de a cada manhã poder contemplar e saber que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, com muita alegria para te louvar, bendizer, exaltar e engrandecer ao teu santo e poderoso nome, com o propósito de aprendermos mais, crescermos mais na tua palavra, na graça e no conhecimento do Senhor. Consagramos todo o nosso ser diante de ti, Senhor, e queremos ouvir muito do que o Senhor tem a dizer para nós. Tudo quanto o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para falar ao nosso coração. Derramamos-nos diante do Senhor como algo dependente do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Aleluia. Hoje, a gente vai ver em nossa escola esse tema extraordinário, que é profundidade e avivamento. Amém? É uma coisa que é extremamente ligada a outra. Não há possibilidade de avivamento na vida da gente se não houver profundidade. Porque é na profundidade que a gente vai gerando mais intimidade com o Senhor. Às vezes a gente pensa, às vezes nós corremos o risco de pararmos em algum estágio da nossa vida, achando que está muito bom por ali, né? E a gente sabe que no Senhor a gente tem que prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu tenho certeza que se você tivesse vivido na época de Jesus, o nosso Senhor, você ia ser como Marta, não iria? Que ficar nos pés de quem? Você ia querer ficar, você não ia perder a oportunidade, ia. Você não iria perder a oportunidade. Maria, né? Confundi então. Maria, você não ia perder o quê? Oportunidade. E nós não iríamos perder a oportunidade. Às vezes eu fico pensando, irmão, em o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Que viu Jesus ressuscitar morto? Né, irmão? Viu Jesus curar leprosos? Viu Jesus fazer cegos enxergar? Muitos falaram. Viu coisas extraordinárias na multiplicação dos pães. Ele viu ali 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus e alimentar multidão. Viu Jesus falando sobre amor e ele sendo a própria expressão do amor. Viu ele acolhendo os mais perdidos dos pecadores e dando paz e promovendo salvação à vida deles. E nada disso mexeu com ele. Não foram os sumos sacerdotes, os fariseus, que chegou lá e falou com Judas assim: aqui, faz uma coligação com a gente, entrega ele. O texto vai dizer para a gente que ele foi. Ele foi. E perguntou para eles quanto eles dariam para ele se ele entregasse Jesus. Eles falaram: a gente vai te dar 30 moedas de prata, está de bom tamanho para você, está de bom tamanho. Aí o texto vai ensinar para a gente e vai dizer que a partir daquele momento ele buscava uma ocasião para entregar. Ele ficava monitorando, esperando qual seria o melhor momento para entregar aquele que ele comia com ele. Ele andava com ele, que impactou o coração de milhares diante dos olhos dele, que transformou causa em vida. E ele estava buscando uma ocasião para entregar. E a ocasião que ele encontrou foi o Getsemane. Ele achou que seria melhor momento. Ali ele foi Deus. Aí a gente fica pensando: que isso? Que negócio é esse? Judas era irreconciliável, intratável,
e totalmente insensível, nada tocava para você. Nada mexia. Entende? Uma das grandes coisas que nós precisamos evitar na nossa vida é esses tipos de sentimentos. A gente tem que ser tratado, concorda com vocês? Tratado. De tempo em tempo a gente mexe com a gente. Mexe com a gente. De tempo em tempo. Porque a maior riqueza que a gente tem de avaliação não é a do outro, é a da gente. A gente não tem que ficar tentando tirar um cisco no olho de alguém. Né? A gente não tem que tirar. Às vezes a gente maltrata o olho da gente. A gente está com um problemão. Você já percebeu que quando olho mais para a minha pessoa e você olha mais para a sua pessoa, você fica melhor? Quando você olha e diz assim, quer saber? Eu estou precisando de algo. Nossa, eu estou com aqui. Muito. Você vê o profeta Isaías, na visão do capítulo 6, tem muita gente que pensa que o profeta Isaías, tudo começou para ele no capítulo 6, não, ele já era profeta. Ele já era profeta, quando chega no 6, capítulo 6 ali, ele viu o Senhor no seu alto, subindo do trono, na sua glória enchia tudo o céu. Aquele ali já era profeta. Capítulos anteriores ele disse assim, gente, o boi, ele reconhece o seu dono. O jumento reconhece o dono da sua manjedoura, o dono dele. E vós não me conheceis. Ele fala para a nação de Israel, e vocês não me conhecem. Entende? Vocês não me conhecem. Eu já profetizava. Esse texto de Ezequiel aqui, 47, nós estamos quase já lá para o fim do livro de Ezequiel. Entende? Ezequiel é um profeta extraordinário. Extraordinário, com uma visão incrível, um homem maravilhoso. Ele já tinha lá no início do capítulo do livro de Ezequiel, quando ele está junto ao rio Quebar. O rio Quebar é o braço do rio do rio lá da Babilônia. Ele estava ali e o texto vai dizer para a gente que ele teve visões de Deus, visões extraordinárias do Senhor. Ele teve ali bem no início do livro dele. Entende? Quando a gente vê o homem de Deus extraordinário, você vê Moisés. Poxa vida, quantas vezes Deus falou com Moisés, e daí a pouco você pensa assim, Moisés deve estar satisfeito demais, está de bom tamanho para ele. Nossa, que coisa espetacular. Às vezes as pessoas têm uma experiência de intimidade com Deus, e ele pauta aquela experiência para a vida toda e não tem mais nenhuma. Moisés chegou um dado momento e falou, Senhor, aqui, deixa eu falar para o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. Amém? Ele estava ouvindo Deus falar com ele, Deus dá o direcionamento a ele. Aí agora ele quer ter um nível bem. Nossa, ele pediu uma coisa aqui. Não é verdade? Não é? Ele pediu algo assim, extraordinário. Eu quero te ver. Moisés, ninguém pode viver a Bíblia. Deus deu a ele mais uma experiência. Por que será que Jesus muitas vezes se retirou para um lugar à parte? Saiu do meio da multidão. Saiu daquele contexto de multiplicar pães e peixes, de assentar assim sobre um monte e fazer aquele sermão extraordinário que é marcante para a vida de todos nós. E ele se retirou a sós para orar. Por que ele mesmo orientou que nós devemos fechar a nossa porta, em secreto orar o
Ele vai fazer coisas extraordinárias publicamente. Por que esse secreto é tão importante? Por que essa coisa de sair do meio da multidão, de sair do meio desse corre-corre, dessa dinâmica da vida, dessa coisa que parece que tomou a gente, ganhou lugar na vida da gente e está conduzindo a gente de um lado ao outro? Você levanta, irmão, a cabeça está, ó, você passa o dia, vai mexer, mexe, né? Daqui a pouco amanheceu. E nós, às vezes, estamos deixando a velha parte para nós. Quem está lendo a Bíblia está vendo que ler a Bíblia, para muitos, é um desafio. Se você tomar cuidado, você não lê. Não é verdade? Se você não tomar cuidado, você para a leitura. Você abandona o propósito. E olha que está sendo pedido para ler só quantos capítulos? 5. Coisa que de no máximo meia hora. E será que um dia de 24 horas nós não conseguimos separar meia hora? Quem está entendendo até que diga lá? Existe algo na Bíblia que eu amo profundamente, todas as coisas que tem lá, e muitas outras. O salmista diz que o meu prazer está onde? Na lei do Senhor. E o que ele diz? E nela medito de dia e de noite. Meu o quê? Prazer. Quando a gente perde o prazer, tudo fica difícil, fica sufocante. Quando a gente... Você já viu uma coisa prazerosa nova em você? Se você tiver uma coisa para fazer amanhã que era muito boa, prazerosa, você fica contando os minutos que chegaram para fazer. Uma viagem internacional, né? Gente que corta aí fronteiras, né? Presidente Rafael, e outros mais aí. Não é isso? Uma coisa interessante, bacana, né, meu filho? Quando uma coisa muito legal, que a irmã filha gosta demais, não, ela fica suspirando para chegar a hora agora. É assim que a gente tem que ser com a palavra. Eu não leio Bíblia por ler Bíblia, não. Eu não leio Bíblia só porque nós temos compromisso de ver se está no dia, não. Eu leio amando. Porque para mim é, nosso Deus, meu irmão, não tem nada melhor. Pega dali, eu leio e fico, minha mente vai lá dentro, eu fico imaginando tudo aquilo ali, alimentando, saciando. Tem vezes que as lágrimas vêm aqui, ó. E o coração, aí eu paro um pouquinho, oro, e aí continuo lendo. Prazer. Amém? É aí que vem o avivamento. O avivamento vem na intimidade. Tem muita gente que vem, avivamento, irmão, vamos dar glória, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia, pula, levanta, baixa, pula. Não. O avivamento vem enviado pelo Espírito. O vento sopra onde quer. Amém? Ele sopra como filho dele. Não somos nós que produzimos filhos. Esse é retirado de alguém, produz, quem produz? Ele produz, ele tem uma liga, tem uma carga elétrica, gira essa dele, ele produz vento. Ele produz. Mas o que a Bíblia está dizendo não é esse vento aqui, não. Está dizendo de um vento que é o Espírito Santo que ele produz. É ele que, ó, sopra onde quer. Amém? Jesus, a palavra diz que os que são conduzidos pelo Espírito é assim. O Espírito Santo está, ó, e a gente está seguindo o fluxo. Ele, a gente está seguindo o fluxo dele. Não é ele, não é o meu ego, não é sobre ele. É sobre ele. É sobre o mover dele. Avivamento, que é avivamento, é produzido
produzida pelo céu. Lembra lá do Pentecoste? E de repente, veio de onde? De onde que veio? Do céu. Um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Veio de onde? Do céu. É do céu. Olha, é esse avivamento que é gerado na intimidade com Deus, que nós, igreja do Senhor, precisamos viver. Não é um avivamento em que eu fico louco, alucinado, e que eu tento produzir ele o tempo todo. Eu tento produzir. E tem muita gente correndo no erro de achar que são super espirituais, porque eles acham que eles produzem avivamento. Nós somos conduzidos por um avivamento tremendo da parte de Deus, e esse avivamento reflete para os outros. Reflete os outros. Eu não conheço, talvez você conheça, mas eu nunca vi um avivamento que não flua da palavra, que não flua do Espírito Santo, e que não brote, e não seja assim, extremamente influente no coração daqueles e daquelas que têm vida de intimidade com Deus. Vida de intimidade com Deus é pessoal. Diga comigo, é pessoal. É pessoal. O presbítero Carlos também pode estar lá no sítio dele, consertando uma cerca, igual ele sempre conserta lá para o pessoal do morro. E lá ele celebra a intimidade com Deus. Lá ainda mais no mar, ele tinha um monte. Lá de cima, ele, oh Senhor, a minha alma anseia por ti, meu Espírito, mais do que a costa anseia pelas águas. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele adorando, celebrando. Quem está entendendo isso? Diga amém. Faz sentido para você, não? Faz sentido para você, faz sentido para você. Esse avivamento de forma pessoal, a gente o percebe também quando nós reunimos de forma coletiva. A gente não reúne aqui para produzir avivamento, não, irmão. Dá glória, aleluia, dá glória, vamos glória. Opa, glória, você não deu glória, dá glória. É produzir o vida. Esse avivamento vem de uma entrega pessoal. E aparece aqui dentro. O culto está acontecendo. E a nossa alma está suspirando pelo Senhor. A gente está adorando, está exaltando, está glorificando e está bendizendo. Ninguém precisa necessariamente dizer que eu tenho que levantar. Olha, é divertido, não é legal. Eu posso com alegria. Mas eu levantar a mão não precisa. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Fala um pouquinho, Júlio, como que você entende essa ideia de avivamento. O avivamento, eu entendo que é literalmente o Senhor Deus nos presenteando com mais da sua presença em nosso meio, mas realmente não é. Isso não é visto só de maneira externa. Ele é visto principalmente à medida que ele vai nos aprofundando no conhecimento dele e na obediência a ele. Isso vai nos elevar a uma vida de um nível maior de santificação, de paixão pela palavra dele e de uma vida que expressa ainda mais a pessoa de Jesus Cristo, as obras do Senhor em nós, que vai gerar frutos e alcançando outras pessoas. Às vezes a gente limita a nossa mente em acreditar que avivamento é simplesmente uma explosão, onde todo mundo vai começar a falar em línguas, a gritar, correr, e isso vai transformar o mundo, mas não. O avivamento eu lembro muito da passagem quando Esdras, ele acha o livro, começa a ler,
para todos, né, que estavam ali, e os levitas começam a explicar para as pessoas o que estava sendo lido, e ali fala que todo mundo começou a ser tocado em arrependimento, começou a chorar e se esperar para quê? Para se santificar, porque eles viram que Deus estava ali no meio deles. E depois disso, os líderes falam para eles se alegrarem porque estão cheios de festejar diante do Senhor. Então, eu vejo muito isso, como eu falei, então, é Deus se manifestando no nosso meio, não só com a explosão de poder, mas para nos levar mais fundo em conhecê-lo e andar com Ele. Amém. A gente fica pensando, né, irmão? Por isso que eu falo para você, tem que meditar no palavra. Elias já estava próximo de finalizar o ministério dele. Deus iria levar. E Deus iria levantar uma outra pessoa para dar andamento ao ministério profético dele. Deus vai escolher quem? Eles. Se a gente estiver pensando assim, por que Deus escolheu Eliseu para algo tão importante, tão grande? Meu irmão, chega as pessoas do e fala assim: você vai substituir Elias. Elias? Eu? Já pensou? Já conheceu a Daniela? O Nildo? Já conheceu o Nildo? Não fala? Você vai substituir o profeta Elias, que todo Israel temia, e os reis temiam. Carros de Israel, os seus cavaleiros, quando se referiu ao profeta Elias. Meu Senhor, eles temiam mais a palavra de Elias do que um exército inteiro. Eles temiam. Tinha articulação direta, conversava com ele, com o chefe do exército, conversava com todo mundo. Você vai ser substituído. Deus não pegou um profeta. Deus não pegou alguém que estava assim, em ênfase em Israel. Alguém assim que o nome já era, sabe? Um nome cotado já. Deus pegou um camarada que estava lá na roça. O profeta Elias não precisou falar na cabeça. Foi sim. Ele pegou aquela junta de boi, marcou o negócio tudo e tal, resolveu ali e foi. Foi andar com Elias pelos tempos que ainda estavam lá. E ele fez um pedido a Elias, que é um pedido que só quem tem muita intimidade com Deus pode fazer. Ele falou assim: o que você quer, Elias? Ele falou: eu quero a possibilidade, o Espírito quer ti. O profeta Elias falou assim: dura coisa você pedir, difícil coisa você pedir, dobrado com um homem que mandou parar tudo, ficou 3 anos e meio sem chover. O homem que subiu lá no monte, desafiou os profetas de Baal, de Assé, desceu do céu. O outro agora fala que ele quer mais. Ele quer mais. A maioria de nós sempre diria ser o profeta Elias. Eu quero ser pelo menos a sombra de quem você é. Eu quero ser pelo menos fiel como você é, já está empolgado. O profeta Elias disse para eles: na hora que eu for tomar no leite, vocês estiverem bem, você fique comigo, então assim vai acontecer com você. E aí você conhece o texto. E quando ele foi tomado, quem é que estava lá? Eliseu. Percebe que só ser chamado não dá para voltar no jeito. Percebe que só andar com Elias não estava de profeta Elias, não estava de voltar no jeito. Percebe que no nível de intimidade ele queria algo maior. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente dá bobeira demais, irmão. Pensa no povo bobo, é nossa.
Porque nós podíamos avançar muito mais e não avançamos. Nós podíamos ser muito mais íntimos de Deus e não somos. A gente acha que está de bom tamanho e corre o risco de achar até que a gente é muito espiritual do jeito que está. Que eu sei mais, que eu posso mais, que eu conheço mais, que eu sou mais e não é. A verdade é que não somos. Por que a gente é tão bobo assim nesse sentido? Por que a gente é tão inerte assim? Você diante do Senhor Todo-Poderoso, Ele não só tem poder, Ele é poder. Nós estamos diante dele que é assim, poder mesmo, e a gente contenta com contra-gotas. Quem está entendendo, diga amém. Estou deixando essa escola fluir, tá, irmão? Não estou nem lendo ele não, mas eu estou citando alguns textos, depois vou citar o texto Ezequiel. Eu estou falando agora de Eliseu, uma decisão que Eliseu estava tão decidido no que ele estava fazendo, ele pegou os bois, ele matou os bois, ele queimou os carros do boi, ele estava tão decidido que ele pensou assim: eu vou acabar isso aqui tudo, que é um lugar que eu não vou voltar mais. Ele poderia ter preservado os bois, ele poderia ter preservado os carros do boi, pensaram assim: eu vou, mas se não der certo, eu tenho para onde voltar. Então foi uma escolha assim, muito bem, ele estava muito bem decidido, né? É isso mesmo que eu quero. Não é uma coisa que ele foi experimentar para ver se ia dar certo. É um negócio que ele pensou: eu sei que vai dar certo, então para aqui que Deus está me tirando, eu não vou voltar mais. Pegou os boi, matou os boi, queimou os carros do boi, tudo, porque é um lugar que ele pensou: não, é um lugar que eu estou indo, é um lugar que eu vou ficar, né? Independente de qualquer coisa que acontecer. Tanto é que ele foi seguindo Elias aonde ele foi. Elias falou que ia para um lugar, ele falou para ele: fica aqui. Ele falou: não, não é que você for, eu vou. E ele foi passando pela cidade, Jericó, ele foi indo. Betel, foi caminhando junto com Elias. Ele estava tão decidido que ele pensasse: eu vou deixar esse negócio aqui, esses boi aqui, igual os discípulos fez, né? Quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ele não deixou nada, ele não desfez de nada, ele continuou com o barco, continuou com as varas, com tudo. Tanto é que quando Jesus morreu, o que Pedro fez? Voltou para pescar, né? Ele pensou assim: Jesus morreu mesmo, não tem mais para onde a gente ir, vamos voltar para a pesca? E voltou para a pesca. Agora Eliseu estava bem decidido e pensou assim: não, e para aqui eu não vou voltar mais, eu não vou matar esse boi, vou queimar esses carros tudo e vou seguir a minha missão. Já foi essa missão que Deus decidiu para mim, eu vou nela. Então ele foi muito bem decidido, né, nas suas escolhas. É verdade. Será que não falta às vezes para nós escolher aquilo que de alguma forma nos faz voltar sempre àquele lugar? Será que a gente não tem que resolver essas coisas na vida da gente? A gente precisa resolver isso. Pedro depois voltou a pescar, não devia, mas voltou. Assim, o que eu acho legal, entre muitas coisas da vida de Pedro, é que, por exemplo, quando teve essa pesca maravilhosa ali, os peixes quase rompiam as redes, algum texto diz que parece que 152 mil peixes. Então, quando você olha tudo aquilo ali, você vê que o dia que ele mais pescou, o dia que ele mais faturou, Jesus disse assim: deixa tudo isso aí, vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O legal é que ele não teve argumento, né? Tipo assim: nossa, poxa, que só fez agora, se o senhor fizer sempre com a gente, nós vamos bancar o seu ministério, nós vamos mandar para o senhor de dia e pescar de noite. É só o senhor sempre liberar a palavra para nós. Libera sempre para nós. Se toda noite a nossa rede quase se romper igual agora, nós vamos pegando e só vai hospedar até em hotel de luxo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O texto não diz isso. Isso aqui a gente está pensando aqui, não é? Às vezes a gente
acha que está oferecendo, quer oferecer a Jesus aquilo que Jesus não está interessado que a gente ofereça a Ele. Ele está interessado em outras coisas. Entende? Em outras coisas. Você já viu aquele pai que é ausente na vida do filho e fica enchendo o filho de presente para tentar compensar? Às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente é ausente na presença dele, não tem vida de intimidade nem nada. Então a gente tem que ter uma coisinha e se dá por satisfeito. Tem gente que se dá por satisfeito só de vir ao culto. Já acha que está de bom tamanho. Estou feliz demais, eu fui no culto domingo. Minha Deus, valeu pela minha semana e tal, está de bom tamanho, amém, glória a Deus, aleluia, e acabou. Não sabendo, às vezes, que aquilo ali é só uma parte. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é assim? Olha o que o Evangelho segundo escreveu Mateus, que você já leu, você está na leitura, capítulo 13, versículo 44, Gabriel. Mateus 13, 44, conta para nós aí. Gabriel não é o Pedro, ele está todo escondidinho atrás do notebook, e aí? Não vi para a criança sentada lá. 13, 44, sobre o reino dos céus. Olha para você ver aquela primeira parte. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, o quê? Escondido no campo, que um homem achou, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai vende tudo que tem e compra aquele campo. Por que ele compra aquele campo? Porque tem um tesouro. E o reino dos céus, pode contar o anterior, por favor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que está o quê? Quem tem que procurar esse tesouro? Quem tem que procurar esse tesouro? Nós. Concorda, meu filho? Concorda, Eusilane, Sandro? Quem tem que procurar esse tesouro somos? Nós. Nós é que tem que cavar para a gente viver nesse tesouro, viver nele mesmo, com profundidade. Amém? O texto que você acompanhou com a gente, o texto de Ezequiel 47, Ezequiel é convidado, ele vê a nascente do rio, de onde nasce o rio, onde ele percorre, e à medida que ele vai ganhando dimensão, e ele é convidado a entrar naquelas áreas. A cada 450, no máximo 500 metros, é falado, ele mesmo relata que as águas estavam nos arqueiros, elas estavam próximas do tornozelo, ela estava nos lombos, e depois eram águas tão profundas que ele não podia passar se não fosse a nados. Aquilo ali para nós, trazendo para nós aquilo ali são níveis de intimidade com Deus. Para nós, aplicando para nós, níveis de intimidade com Deus. Tem gente que passa a vida toda com as águas aqui. E tá bom. Você sabe quando você chega na praia, aí você entra na beira da praia e tem que fica chuta água e tal. A água vai pegando primeiro por aqui. Depois você vai entrando. Daqui a pouco ela vai ganhando, ó, espaço, vai subindo. Tem lugar que você nem vai, porque se você for, você tem que matar mesmo. Concorda? É assim. Tem gente que, irmão, nós corremos o risco de vivermos uma vida muito superficial, muito, superficial demais. Eu não sei você, irmão, para mim incomoda muito, porque eu sempre faço uma análise de mim mesmo. Eu fico muito chateado comigo, às vezes,
quando, em alguns momentos da minha vida, eu passo um tempo sem oração. Não estou falando dias, não. No dia. Quando eu perco a oportunidade de compartilhar. Quando eu faço uma autoanálise e vejo em que proporção Cristo está em mim. Será que o Cristo que está em mim é um Cristo em que eu estou com uma multidão que de alguma forma é beneficiado pelo peixe do pão? Será que o Cristo que está em mim é um Cristo que eu estou ali com Ele para um momento de cura, de milagres, de alguma ação dentro da minha vida? E pronto. Será que o Cristo que está em mim, o nível de intimidade que eu tenho com Jesus Cristo, é um nível de intimidade em que, de alguma forma, parece que eu me permito ir até um determinado lugar, é tanto que eu mudo pouca coisa na minha vida? Quer saber nível de intimidade? Veja que nível de mudança você tem na sua vida. Em que proporção ela acontece? O quanto de quebrantamento existe? O quanto de santidade existe? O quanto de temor ao Senhor existe? O quanto de devoção, de fervor espiritual existe? Sempre a gente tem que fazer essa análise, concorda, irmão? Concorda? Você pega Saulo indo lá no caminho de Damasco, sabendo daquele encontro com Jesus. É um encontro que foi sendo de encontro a encontro e ele só crescendo. Só crescendo. Ao ponto de chegar o dia em que ele disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Chegar perto da Jerusalém e falar para ela assim: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Gente, quê? Pessoa de água dos céus, você levantar e vir à frente agora e falar para todos nós aqui, falar assim: família renovada, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E todos nós falamos: realmente, ele mostra na fala dele, no comportamento dele, no compartilhamento da mensagem de Cristo, na vivência de igreja, em ser igreja, dentro de casa, no meio da família, no meio da vizinhança, onde coloca o pé, ele exala os cheiros suaves do perfume de Cristo. Menos do que isso, é muito bom. Amém, gente? Pode falar. Essa história de que nós vamos fazer um culto de avivamento é bom, é muito bom e maravilhoso o culto de avivamento. Mas, meu querido, avivamento que é avivamento tem que estar aqui dentro. Não adianta. Nós podemos fazer maravilhoso. E tudo que vai acontecer aqui é fruto de uma vida pessoal nossa com Deus. Se não tiver, não adianta a gente trazer uma pessoa para sapatear aqui, para tal, e subir até essa parede bem em cima lá. Não adianta. Se não está aqui dentro. Concorda? Ô Pedro, coloca o texto Ezequiel 47 para nós, por gentileza. Ezequiel 47. O diabo na parede. Olha só, por gentileza. Vamos ver esse texto, ele é muito legal, muito profundo. Pode apagar.
Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha de debaixo, do lado direito do templo e do lado sul do altar. E me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de quê? De medir. Mediu 500 metros, 1000 côvados, e me fez passar pela água. Essa ideia de côvados vocês entendem? Você mede aqui dessa parte até a ponta do dedo. Pode dar 45 centímetros, um pouco mais, um pouco menos. Isso é um côvado. Dá em média 45, um pouco mais, um pouco menos. Saiu para ter na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam onde? Aí parece que é o início da nossa vida cristã. Amém? Amém? Parece que é o início, irmã filha, da nossa vida cristã. É quando a gente sente. Todo mundo não sente? Quando você coloca os pés na água, você não sente? Sente? Não sente? É quando a gente sente. Nossa, tem algo novo aqui dentro. Jesus está fazendo assim, está me dando uma vida extraordinária. Nossa, eu estou amando Jesus. Eu estou aprendendo a amar Jesus. Águas que me davam pelos tornozelos. Depois, aí ele mediu mais 1000, mais 450 metros em média, e me fez passar pelas águas que me davam pelos. Ó, já está aqui. Agora eu saí daquele momento de só, ai, como é maravilhoso, gente, eu conheci Jesus, que coisa espetacular, eu ainda não sei nada sobre ele, mas já ouvi o suficiente que já mexeu com a minha alma, eu estou me convertendo, mas eu não paro aí. Tem gente que para aí. Aí uma conversão rasa, sem conhecimento bíblico, sem oração efetiva, sem vida de oração, sem vida de intimidade, sem assim, ser igreja mesmo, passa a contentar com vir à igreja, entende? Não envolve. Aí águas que me davam pelos joelhos, depois ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam onde agora? Pelos lombos. E aí? Mediu ainda outros 1000 e já era o quê? Um rio, apelo, joelho, lombos. Agora geram águas que não tem jeito, não dá agora para mim ficar só andando. Agora eu tenho que nadar, porque essas águas são o que, irmãos? Profundas. São águas o que? Profundas. Águas que só se deviam passar a nada. Entenda isso como o quê? Como fase de crescimento espiritual. Pode ficar a vida toda com a água batendo aqui no abismo. Como pode estar vivendo agora um momento tão especial com Deus em que você já há muitos anos está nadando nessas águas. E o interessante é que essas águas conduzem a gente. Não somos nós que nadamos por nada. Eu vou pular aqui, vou sair ali, eu vou. Não. As águas, ó. Começou com você aqui nos arteiros, veio, agora as águas profundas. Você está nadando para começar. Mas a condução dessas águas aqui, do Senhor. Eu e você podemos viver só em um lugar nessas águas, como podemos ir mais além. O tema de evidência, nós somos não convidados, nós somos chamados para uma vida de entrega. Tanto é que a gente
fez sempre os textos que foram mencionados no livro, né, quanto de Eliseu. Agora, o que está faltando na nossa Bíblia é essa entrega. O Fabiano falou que Eliseu, quando ele tomou essa decisão, ele fez o que ele fez para não retroceder novamente. E ele não estava em evidência. Quando o senhor comentou que ele pediu porção dobrada do Espírito de Elias, eu estava até vendo sobre isso hoje pela manhã. Ele está pedindo porção dobrada, não é dois espíritos que ele queria. Pelo fato de ele não ter evidência, ele disse: olha, dos muitos filhos que você gerou, eu quero o seu primogênito, porque na lei, o primogênito ele ganhava a porção dobrada, para dar repartição. Ele disse: eu sei da história, o senhor tem sido perseguido, a perseguição, tentaram matar o senhor, mas a minha entrega, ela está isso. Eu não me preocupo da perseguição que vou sofrer, mas eu quero essa porção dobrada, porque eu quero essa entrega. Ele decidiu entregar. E chamando Pedro ficou indeciso na entrega. Tanto é que Pedro pescou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Aí Jesus teve que Pedro no dia, o horário não era propício e pega tão grande quantidade de peixe. Ou seja, Pedro vem só para a entrega. Porque os resultados quem vai fazer com que eles sejam positivos é o próprio Jesus na nossa entrega. Tanto é que ele diz: Pedro, você pescou a noite toda por experiência, agora você não conseguiu pegar nada. Mas eu estou te chamando agora para ser pescador de homens. Não é pela sua experiência, mas é pela sua entrega. E quanto mais entregarmos, mais serão os resultados. O Senhor diz: olha, muitas vezes, nós como igreja, a gente dá muita bobeira. E de fato damos, porque nós temos todas as evidências de resultados positivos. Que é a partir de quê? A partir da entrega. O Eliseu não tinha a história toda contada. O Pedro não tinha a história toda contada. O Paulo não tinha, porque eles eram personagens da história. Agora nós temos aqui o resultado dessa entrega. Qual é o resultado da entrega? É cada vez mais a atividade com o Senhor. E aí muitas vezes o termo é ruim, mas somos poucos. Por quê? Perdemos a oportunidade de viver uma profundidade intensa com o Senhor, porque nós sabemos o resultado disso. E muitas vezes nós fazemos o quê? Vivemos uma vida superficial. O tornozelo está muito bom, sincero. Esse é o nosso muito bom. A gente tem que ampliar esse nível de intimidade com Deus, né? Tem gente que ora e fala assim: Senhor, leve-me a um nível de intimidade maior. É como se Deus olhasse e falasse assim: então vem. Você quer mais intimidade comigo? Então se envolva mais comigo. Seja mais profundo no seu relacionamento comigo. Como que você quer que eu te leve para um nível maior de intimidade, te colocar em um lugar onde você não vai saber nem andar lá? Porque você não fez o percurso. Não adianta. Entende? É pegar um pedreiro que é aquele pedreiro assim, mais digamos assim, de fundação, de alvenaria, e dá ele um serviço fino. Você compra uma pedra lá, que ela custou R$500 o metro. E você sabe que aquele pedreiro ali, ele é de fundação, de alvenaria, reboco. Aí você vai entregar na mão dele uma pedra, um porcelanato que seja, alguma coisa, ou um granito que seja, que custa R$500 o metro, para ele assentar? Você tem coragem? Não. Para que Deus vai dar na minha mão um porcelanato ou um granito de R$500 o metro, sendo que eu ainda só sei furar buraco e encher de concreto? Tem 20 anos que eu só sei furar buraco, encher de concreto, levantar o alvenaria e rebocar. Parei nisso, desde que comecei, nunca mais cresci mais nada. Só sei fazer isso. Deus não vai colocar um granito caro na minha mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, tá? Por que Deus daria da preciosidade dos dons dele? Por que Deus envolveria uma pessoa profundamente, sendo que a pessoa não sabe nem o que é aquilo? Não dá, não vai. Não vai. Não é, por que o Senhor não faz
você e eu não fazemos algo mais que precisamos fazer para vivermos algo mais no Senhor. Sim, vamos pegar aqui, vamos mudar essas palavras. Por exemplo, o que ele está chamando que dói, nós temos que chamar de prazeroso. É difícil. Não, vamos falar assim, é muito difícil. É de estágio a estágio. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus já andou quilômetros, a gente está andando metro. A vida de intimidade com Deus, né? Eu fico pensando, por exemplo, por que Daniel viu o que viu, teve as experiências que teve, e foi quem foi? Daniel tinha uma vida íntima com Deus. Orar para ele não era problema. Viver uma vida de intimidade com Deus, para ele não era problema. Aquilo que a Babilônia consagrava aos deuses para dar aos príncipes, ele renunciou tudo. Ele não quis para ele. Não quis, eu vou tomar sopa de legumes aí, ó. Mas essas coisas eu não vou comer. Entendeu? Fizeram um edito lá, e aí, para que ninguém adorasse outro Deus, fizeram o que fizeram, você conhece bem o edito lá, não podia. Aí, o que acontece? Daniel continuou. Daniel foi pego. Daniel agora vai ser lançado onde? Na cova dos leões. E quem é que estava lá com Daniel? O anjo. Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Entende? Daniel, como resultado de uma vida de intimidade, de uma vida de celebração a Deus, na sequência desses fatos, Deus foi e deslocou um anjo dele do céu e falou: vai jogar ele lá dentro da cova dos leões. Daniel, o meu Daniel, você vai fazer o seguinte: antes deles lançarem lá, você entra primeiro. Quando Daniel for lançado lá, você já vai estar lá dentro. Daniel foi jogado para dentro, e quem já estava lá? O anjo não apareceu depois, não, senão os leões tinham que acabar com ele. O anjo foi antes. Foi antes. Quando ele entrou lá dentro, ele já estava lá, já tinha fechado a boca dos leões. Daniel entrou lá dentro, aquele monte de leão, olhando para Daniel assim, de repente até com vontade. Mas ó, boquinha fechada. Amém? Amém? Nada. Eu quero ser como Daniel. Senhor, fecha as bocas dos leões para mim, Senhor. Por quê? A primeira parte sua está certinha. Ser como Daniel. Aí a segunda parte vai acontecer. E eu vou fechar a boca. Não fique envolvendo em vida de pecado, porque de Deus fechar a boca do leão, porque vai abrir ela mais. Ele vai abrir ela mais. O leão vai correr atrás da gente a milhas. O Senhor vai arrumar tanta força para correr atrás de nós. Amém? E é assim, né?
Pedro encerrado na prisão, os irmãos oravam na casa lá. Deus vai, liberta Pedro da prisão. Quando ele chega lá onde os irmãos estavam orando, quem bate na porta, a menina chega e fala: está parecendo que é Pedro, a voz é de Pedro. Aí o pessoal fala: mas ele está preso. Mas ele está parecendo ele diz: sou eu. Amém? Deus havia libertado Pedro, havia mandado o anjo. Amém? Ou não? O objetivo dessa ministração é exatamente mexer com a gente para que a gente comece hoje. Já tem tanto tempo. Nada melhor do que um dia chamado hoje para a gente pegar um caminho melhor, maior, de mais intimidade. Você às vezes não consegue durante o dia fechar a porta do seu quarto, orar lá, ter intimidade com Deus, 15 minutos, meia hora, uma hora, tudo. Mas durante o dia você consegue falar com Deus muitas vezes, com muita intimidade, com muito direcionamento. Esteja disponível para Ele. Disponível. Quando você sair da sua casa, fala: eu estou à sua disposição, Senhor. Quem estiver na rua ali, que for preciso, que você anuncie uma palavra para ele, Deus vai te usar assim, você vai proclamar, você vai falar, você vai ministrar o coração das pessoas. Seja um agente disponível para o Senhor. Celebre uma vida de intimidade. Comece hoje e vai ampliando isso a cada dia para a glória de Deus. Entendeu? Sugere aqui: siga caminhos simples. O que ele está chamando de caminhos simples aqui, o autor dessa lição? Porque na verdade eu não acompanhei essa lição, só peguei mais um tema e a gente foi trabalhando ele aqui. Porque os textos que ele traz aqui é o texto de Elias, é o texto de Mateus. Acho que são os dois textos que ele traz. Tá. Quais são os caminhos simples, hein, que a gente pode seguir? Diácono Taí, Olavo, Júlio, eu, todos nós. É o caminho que a gente já conhece, irmão. Que eles parecem que são tão simples, mas eles são tão preciosos e às vezes a gente não dá muito crédito a eles. Cultive uma vida de oração. Diga comigo: cultive uma vida de oração. Leia a palavra com amor. Leia a palavra com amor. Testemunhe sobre a pessoa de Cristo. Amém? E dê excelente testemunho. Excelente. Um bom testemunho, às vezes ele fala mais do que 1000 palavras de alguém que não tem um bom testemunho, que tem péssimo testemunho, que devia ficar calado. Não fala. Quem dá mau testemunho não devia falar, porque é pior. É pior. Antes que você abra a boca, eu abro a boca para falar sobre Jesus em algum lugar, verifique primeiro se o seu testemunho é muito bom naquele lugar. Se não for, não fale. Não fale, que você vai atrapalhar outros que vão falar depois. Dê bom testemunho. Ame a igreja. Ame ser igreja. Ame compartilhar as coisas de Deus, as coisas da sua igreja. Faça parte do corpo do Senhor mesmo, com muito amor. Você é da família renovada, Ele é. Não omita isso. Não seja covarde. Eu sou lá da primeira igreja, eu sou lá da família renovada. Eu amo demais. Pensa na igreja boa. Não é? Não foi assim? Quando eu conheci gente, eu estou com as famílias de memória, viu? Fala com você para já. O que eu disse a ela? Falei: olha, a nossa igreja é maravilhosa. Você vai amar se você for lá. Você vai amar. E não deu outra, né? Está fazendo 1 ano que eu estou aqui. Está fazendo 1 ano? Este mês de abril. 1 ano. Tá vendo?
O Júlio também foi assim, né, Júlio? Júlio viu pregação lá e tudo, falou, nossa, o que eu vi até agora eu gostei, vou conhecer. E está aqui conosco. E tantas outras pessoas que já pôs os pés aqui dentro, alguns falaram que só não iria permanecer aqui por conta da distância. Porque mora muito longe, lá do outro lado da cidade. Entende? Tem que perceber. Tem que pregar. Amém? Tem que anunciar Jesus com todo o coração, com toda a sua alma. E deixa que Ele vai fazer maravilhas. Concorda com Ele? Amém? Glória a Deus. Irmãos, às vezes acontece que tem uma família de memória assim, às vezes trocando um nome aqui, outro ali, vocês não reparam não, tá? Estou até assim tomando um suplemento para melhorar, porque eu forço minha mente demais. Durante um mês, só fora da igreja, eu ouço as pessoas 220 vezes. E eu sou um tipo de psicólogo que eu não anoto as coisas que os outros falam lá no sistema, porque o sistema é integral. E psicologia é muita particularidade. Se eu anotar ali, os outros vão ver. Então eu tenho tudo na cabeça. Tudo. A pessoa entra assim, na hora que ela senta, eu sei o que ela vê. E olha, que são mais de 220 vezes. Fora os atendimentos pastorais, tanto aqui da igreja, como pessoas que são fora da igreja que vêm, quanto pastores que ligam e querem fazer acompanhamento, querem ter alguns direcionamentos de longe, às vezes lá do norte de Minas, às vezes de outro estado, de Contagem, de outros lugares que ligam e querem acompanhamento. Então, às vezes, cansa muito a mente da gente. Né? Tem hora que eu tenho que tirar umas férias, mas graças a Deus eu me sinto bem demais. Bem graças a Deus, tranquilo. Na bênção do Senhor. Amém? Só pastorear não é uma tarefa fácil, hein? Tem 26 anos que eu estou pastoreando. Não é tarefa fácil você pastorear. Tem gente aí entrando em depressão, até tirando a própria vida, por ser só pastor. Você só pastor e não está aguentando. Síndrome de burnout está aí, para toda hora, sempre não dá. Se eu podia, se tem como você atender online mesmo, fulano de tal, está lá no estado não sei aonde, e ele está com uma síndrome de burnout e não está tendo condição para nada, nossa, a situação dele está crítica. E ele é só pastor. Então imagina se ele atendesse umas 220 vezes isso. Amém? Tem coisa que é graça de Deus. Pregar, ministrar estudo, ouvir pessoas, aconselhar, fazer acompanhamento pastoral com outros pastores, inclusive aqui da cidade mesmo, de igrejas grandes aqui na cidade. Fazer acompanhamento pastoral com eles, dar direcionamentos e tudo. E ainda assim preservar uma saúde mental. É graça de Deus. Hoje à noite nós teremos um culto incrível, né? Por exemplo, o Rafael vai vir aqui, vai falar. Tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas, um culto de adoração e celebração ao Senhor. Você que não trouxe a sua oferta missionária, traga a oferta missionária. É uma bênção você poder contribuir. Os alimentos que foram arrecadados aqui, o presbítero Carlinhos está falando comigo, arroz foi 38, presbítero. Ele desceu, né? Acho que é 38 arroz de arroz que foi arrecadado. Assim, feijão e muitas coisas. Aí a gente está organizando as cestas. Se a gente organizar direitinho, vai dar para fazer umas 20 cestas. Primeiro atender de casa. Não tem. Irmão, se você estiver precisando, não se acanhe. Vocês podiam mandar uma cesta para mim. A gente nunca fala aqui na frente para quem, a gente fala a quantidade que foi doada. Tá bom? Em nome de Jesus. Presbítero Rafael.
Deus para nossas vidas, né? Então, ela fica trazendo para o nosso espiritual, mas a gente vê também que é um texto que é escatológico, que futuramente também ele está ligado muito ao Jordão, do Mar Morto, que vai ser transformado, escatológico também, né? E hoje nós estamos falando da nossa vida espiritual, como nós devemos viver, comportar e viver conforme a palavra do Senhor. Então, a cada texto, a cada mensagem que nós estudamos, recebemos aqui, a gente com certeza sai com nosso conhecimento mais ampliado, né? Vamos orar a Deus, agradecer, não esquecendo do culto, que foi falado, nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, logo mais, que sejamos com nossos corações preparados para vir louvar e adorar ao nosso Deus. Pai Santo, bendito Deus, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai, onde nós recebemos aqui os ensinamentos da tua palavra, com certeza ela está no nosso coração, Pai, trouxe grande aprendizado para nossas vidas, nós continuamos, Deus, a cada dia buscando a tua presença, a tua palavra, os ensinamentos, Pai, para que cada dia possamos ser melhores na nossa jornada aqui na terra, Pai. Nós louvamos ao Senhor por esta manhã, por tudo que o Senhor já nos fez e irá fazer durante todo o nosso dia. Nós entregamos tudo na direção, nas mãos do Senhor, e que o Senhor continue derramando bênçãos poderosas sobre cada vida que está, aqueles que não vieram, que esteja visitando da mesma forma, Deus te abençoando. Entregamos todo o nosso dia nas tuas mãos, já com toda a gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.